Então, aqui é o Caetano, de novo, de volta, caçador para JASC 2019. E eu vou conversar aqui com o Jackson. O Jackson faz parte da equipe da Agidev de bote. Bote que é um esporte que me deixa muito curioso, porque a bote é basicamente um esporte que tem como fator extremamente importante justamente a capacidade de você visualizar a distância de uma bola em relação à outra, porque quem chegar mais próximo da bolinha pequena é que vai ganhar a competição. E, no entanto, a Agidev e o Jackson é um deficiente visual. Então, realmente é uma coisa assim é um desafio gigante. Então, Jackson, eu queria que você contasse pra gente como é que você vê esse esporte, quando que você começou, o que você já participou e tal. Conta pra gente. Sim, muito bem. Então, assim, João, sou cego total, né, deficiente visual, como você falou. E, na verdade, eu comecei na Agidev há 17 anos atrás. Comecei no atletismo, na verdade, né, prova de campos. E depois, há uns 14 anos atrás, eu fui convidado para começar no jogo de bocha. Daí até eu, né, por pensar desta maneira também, assim, por não enxergar, eu pensei comigo assim, como que um deficiente visual cego total poderia jogar bocha, né? Como você explicou, quem jogar a bola mais próximo do bolim é o que começa a marcar ponto. Então eu pensei, como que nós vamos ter essa noção de espaço, de longitude, né, e de força também, porque tem que ter a coordenação e direção também para chegar próximo. Daí me convidaram, eu fui fazer um teste. Quando chegou lá, eu vi que tudo que se torna assim, que você precisa de uma outra pessoa que enxerga para te auxiliar, a gente chama de jogo adaptado, né? Certo. Então o que acontece? Nós temos o nosso chamador. Ele vem ali, fez a orientação com nós de a cancha de bocha de 4 metros de largura por 24 de comprimento. Ele fez o nosso reconhecimento de entrar dentro da cancha, saber essa distância, da onde vai jogar, e ali começamos a jogar. Aí eu percebi que a limitação do cego total, ela se torna pequena quando a gente tem um esforço e a gente quer, né, entrar na inclusão. Se torna inclusão um jogo de bocha, porque a gente pode jogar até mesmo com quem enxerga. Porque ali ele foi lá e ele vai lá na frente e nos orienta, ó, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ó, joga 9 metros de distância aonde que está o bolinho. A gente vai lá, consegue controlar essa distância e chegando perto. Isso dá uma emoção muito grande para nós que somos cegos, né, deficiente visual. Por quê? Porque você conseguir acertar uma coisa que você não está vendo, já se torna emocionante e gratificante por saber que mais um jogo, mais um esporte que nós podemos participar. Isso é bom para nós. Então eu estou bem contente e confiante de levar o primeiro lugar também, né? Legal, Jackson. E me diz uma coisa, tu não nasceu cego, né? Não. Então, e aí então tu vivenciou todo esse negócio e essa coisa dessa superação toda, de migrar dessas coisas de repente um caso desde um esporte como esse, por exemplo, você provavelmente não jogava antes, mas você sabia como é que isso era. Sim. E é uma coisa fantástica também, essa capacidade de fazer essa migração e perceber que algumas limitações que parecem tão gigantes não são assim tão pequenas, tão grandes como parece, né? É verdade, porque quando eu perdi a visão, eu perdi, na verdade, com 18 anos de idade, né? 18 anos, onde eu fui assaltado em casa e levei 5 tiros, né? 2 tiros na cabeça e eu perdi a visão total com 18 anos de idade. Aí é uma mudança radical, ou seja, estava enxergando um dia e de repente no outro já não estava enxergando. Então eu pensava comigo assim, eu não vou conseguir sair de casa, eu não vou conseguir andar sozinho, né? Eu não vou conseguir fazer mais nada. Por quê? Porque eu não estou mais enxergando o que tem ao redor. É como você falou, eu via jogar bocha, mas eu nunca tinha participado, né? Então depois de 6 meses que eu perdi a visão, o doutor lá da clínica que tratava dos meus olhos, ele pegou e falou, por que vocês não levam ele lá na Agidev? Falou para minha mãe, né? Aí passei a conhecer a Agidev 6 meses depois que eu perdi a visão. E 6 meses que eu estava na Agidev, quando eu escutava um cego andando sem bengala de um lado, o outro andando para lá, o outro brincando, o outro, eu vou participar do atletismo, da corrida, o outro lá, eu vou no salto em distância. Eu falei, não, mas peraí. Aí eu perguntava, você é cego também? Ele dizia, não, eu sou cego. Eu falei assim, não, mas como você vai saltar? Como você vai correr? Ele explicava e aquilo começou a entrar. Então eu disse, não, peraí, cego também pode, né? Pode fazer muita coisa que a gente não imagina, que eu não fiz. Quando eu enxergava, eu fiz, depois que eu perdi os 6 meses
depois que eu estava na GIDEV, eu já sabia ler e escrever em braille. 3 aulas que eu tive de locomoção, né, em Bengala, orientação e mobilidade, 3 aulas depois eu já estava indo sozinho, andando na rua, né, já tinha aprendido computação, já tinha feito um curso de massoterapia, que eu sou massoterapeuta, né, e já estava no atletismo, já estava sendo, depois que eu entrei no atletismo 6 meses depois, eu fiquei 5 anos campeão nacional, né, de corrida de 100 metros, salto em distância e lançamento de idade. Né? Então foi uma superação, uma transformação radical, né, de perder a visão num dia, enxergar num dia, no outro sem enxergar, mas assim, o que nós não podemos é ficar parado, porque tem muita opção para nós hoje, tanto bocha, atletismo, natação, tem ciclismo, tem xadrez, né? Tem muita opção para aquele que quer se esforçar, não quer ficar parado, quer assim mostrar que nós somos capazes de fazer coisas sem enxergar, né? Tem muita opção para nós. Para mim, por exemplo, estou aqui participando pela primeira vez do TI. Eu não tenho nenhuma deficiência, na verdade, eu estou aqui como guia da Cristiane, né? Sim. Mas a experiência eu acho fantástica, eu acho impressionante ver esse pessoal o que é capaz de fazer. Realmente é uma capacidade de superação assim incrível. E eu sou coach, né? Então eu sempre digo assim, que a gente fala muito de superação, né? De vencer obstáculos, desafios da vida e tal, essa coisa toda, mas aqui você tem uma vivência prática disso, sabe? De como as pessoas são capazes realmente de realizar essas coisas que a gente acaba falando muito e muitas vezes a gente fica só no falar, né? Mas aqui realmente é fantástico. E aí, me conta, então, na bocha, como é que foi você assim, o que você já conquistou até agora e o que você espera nessa competição agora? Então, na bocha, como eu falei assim, há uns 14 anos atrás, daí eu saí do atletismo e fui para a bocha, né? Não chegamos na época a tirar em primeiro lugar, mas sempre segundo, terceiro, né? Que a gente estava se adaptando, na verdade, né? E daí eu tive que parar por um tempo, né? Daí eu casei, a minha esposa teve um filho, eu tenho 8 anos de idade hoje, e daí eu tive que ir embora da cidade de Joinville, fui para o sul, numa cidade chamada Lauro Miller, no pé da Serra do Rio do Rastro. Daí eu fiquei praticamente 10 anos fora, assim, mas senti muita falta. Aí quando agora, faz um ano atrás, em outubro do ano passado, voltei para Joinville, agora o senhor Neri, que é o nosso treinador, foi lá em casa, por isso assim, eu me senti honrado, sabe? Ele foi lá em casa, já estamos precisando de jogador de bocha, né? Eu falei, olha, veio aqui na minha casa os caras. Eu falei, olha, senhor Neri, pela nossa amizade e pelo senhor ter vindo aqui, pode marcar que nós vamos para o Parajás. Comecemos a treinar, ele disse assim, ó, eu fui te chamar porque eu já conheço que você, né, consegue se sair bem. Comecemos a treinar, tá no mesmo jogo, falei assim, então nós vamos buscar o primeiro lugar lá em Caçador, porque ó, nos treinos tá bem bom mesmo, né? Estamos se saindo bem nos treinos e aí na competição, como se diz, o nervo o sangue já sobe um pouquinho mais, a emoção, o nervosismo, porque você se concentra lá dentro, né? Vai ser a concentração maior ainda, então nós estamos com a expectativa do quê? De tirar o primeiro lugar, né? Não tem outra explicação, assim, é uma confiança mesmo dos treinos que nós estamos fazendo. Eu creio que nós vamos levar o primeiro lugar e nós vamos sair mais felizes do que nós chegamos. Quantos jogadores faz parte do grupo? Da nossa nós somos em 4, assim, masculino 4. Por exemplo, 2 jogadores que é eu, meu parceiro, o Jonel, e 2 chamador, o treinador que é o Celeri, o chamador que é o Preto, né? E daí o feminino, as duas moças jogando, né? A Mari e a Maria Selma, né? Então é isso aí, eu queria te agradecer, queria te dizer também o seguinte, ó, que você é uma inspiração gigante aqui dentro, a gente é uma pessoa que chama atenção pelo teu humor, sabe? Impressionante como você está sempre de bom humor, sempre em alto astral, sempre com um monte de gente em volta contando histórias. Você é incrível, sabe? Você e o Comutião, né, são as pessoas que eu observo assim, que têm feito o trabalho de agregação desse grupo todo aí, que é uma coisa muito importante também para as competições. Então eu queria te dar os parabéns, dizer também muito obrigado por você ter concedido esse tempo aqui para a gente bater um papo, né? E obrigado pela inspiração que você acaba sendo também. Eu que agradeço, porque assim, ó, como você falou, você é coach, né? Você enxerga, está aqui ajudando a Cris e tudo. Isso que é importante, porque ontem me deu uma vontade de levantar naquela homenagem. Por quê? Porque assim, ó, se não fosse você, se não fosse o seu Neri, o Preto, esses voluntários, nós não estávamos aqui. Né? Porque assim,
nós necessitamos de alguém para nos incentivar. E se nós aproveita esse incentivo, nós vamos fazer o quê? É como você falou, esse humor, por quê? Porque hoje de manhã eu já ajudei 2 ceguinhos a achar o banheiro. Entende? Assim, porque tanto quem enxerga ajuda nós, mas nós também um ajuda o outro, e nessa alegria que a gente transmite, nós não podemos deixar um no canto ali com a cabeça moada, por quê? Porque ele vai ficar triste, vai se sentir, né, desprezado, vai se sentir que ele está ali jogado num canto. Então a gente traz, pega um violão, pega uma coisa, para quê? Para incentivar eles. Não, isso é uma integração, e você vê que nós somos e podemos ser e podemos continuar sendo pessoas felizes, porque nós temos tudo, temos pessoas ao nosso redor, que nem você, porque eu, nessa entrevista que você está fazendo, eu digo assim, você está me agradecendo, mas eu agradeço você por agradecer. Porque, né, porque vocês estão aqui, são os nossos olhos, são a nossa ajuda. Então, se não tivesse o voluntário, se não tivesse o professor, se não tivesse alguém para nos dizer assim, não, você consegue fazer, nós não estaria aqui hoje, nós podíamos estar no fundo de uma cama, numa depressão e coisa. Então, por isso que eu sou uma pessoa feliz 24 horas. A minha esposa que diz, eu até dormindo dou um sorriso. Então, agradeço a você, tá? Legal. Show, assim. Que o teu sorriso continue, então. Obrigado. Sucesso. Obrigado. No final, que você conquiste a medalha. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Caetano, Parajasque 2019, Caçador. Obrigado. Obrigado, Marcelo.